E como que a gente faz o equilíbrio? Então, ao invés de pensar em índice glicêmico e carga glicêmica, eu quero trazer um outro dado para vocês, que é o equilíbrio glicêmico. Esquece índice glicêmico, esquece carga glicêmica. Vamos pensar em equilíbrio glicêmico, tá? É uma nova proposta, um novo jeito da gente ver o alimento. Então, na composição dos seus lanches, das suas refeições como um todo, como que você vai aplicar o equilíbrio glicêmico? A gente vai pensar na escolha desses 3 elementos aqui. Na escolha do nosso carboidrato, na escolha da nossa proteína e na escolha da nossa gordura, certo? Os carboidratos, a gente vai ter sempre o cuidado de escolher em maior quantidade os carboidratos fontes de fibra, certo? Então, são frutas, verduras, sementes, cereais, leguminosas, tá? E a gente vai escolher as proteínas magras também. Então, a gente não vai escolher uma picanha, um embutido, né? A gente vai escolher proteínas que têm um teor de gordura mais baixo, porque a gente vai priorizar a ingestão de gordura por essas fontes aqui: azeite, castanha, abacate, óleo de coco. Fazendo essa composição, tendo essa preocupação na hora de não só montar a sua receita, mas quando não for possível a sua receita ter esses 3 componentes, que você componha a refeição com esses 3 componentes. O que é isso, Tamara? Vamos pensar, por exemplo, lá no nosso guia de lanches, a gente tem um calzone. Esse calzone eu fiz a massa pensando na tríade NutriChef. A gente tem carboidratos, fontes de fibra para a composição da massa, a gente tem proteína para a composição da massa e a gente tem as gorduras para a composição da massa. Então, a gente já tem a tríade montada e também porque ele vai ter um recheio. Normalmente, esse recheio vai vir mais proteína, vai vir mais fibra, né? Então, a gente vai ter um prato, né? Uma receita que tem um equilíbrio glicêmico muito bom. Mas quando não é possível, porque eu não tive tempo de fazer o calzone, o que deu para mim foi comprar um pão francês na padaria. Era o que dava para mim naquele dia. Você vai pegar esse pão francês e você vai pensar na tríade para montar uma refeição com o seu pão francês. Porque o pão francês com manteiga e um café não é uma refeição. O que é uma refeição? É o pão francês com um ovo, com um frango, né? Ou seja, fontes de proteína. É o pão francês com esse ovo ou com esse frango aliado a alguma fonte de fibra, que daí a gente pode ter uma fruta com sementes, por exemplo. E aí a gente começa a ter, de fato, uma refeição com equilíbrio glicêmico. Esse equilíbrio glicêmico é fundamental para manter a nossa saúde, porque picos glicêmicos fazem a gente engordar, ganhar massa, né, adiposa, ganhar gordura, principalmente na região abdominal, é muito preocupante, porque são indivíduos que normalmente vão ter questões com esteatose hepática, resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes tipo 2, né? Então, a gente precisa pensar no equilíbrio glicêmico. Eu foco muito no equilíbrio glicêmico, tentando montar a tríade perfeitamente, mas nem sempre é possível. Talvez você não consiga, nessa refeição especificamente, juntar a proteína. Digamos que naquele horário não deu. Não deu para você colocar um ovo, não deu para você colocar um frango, mas às vezes é muito simples a gente cortar uma fruta e misturar algumas sementes para servir junto, certo? Quando a gente fala, então, de ter nessa refeição algo que nos remeta à tríade, a gente também está promovendo o equilíbrio glicêmico, mesmo que seja só com 2 componentes. Por exemplo, a fruta, que é um carboidrato complexo, mais fibras, que também, né, que a gente está falando das sementes, que vão trazer o carboidrato complexo, e a gente pode trazer uma gordura. Essa gordura pode vir das castanhas, por exemplo. Então, a gente também está promovendo o equilíbrio glicêmico nessa refeição. Mas, Tâmara, fruta é saudável, posso comer só a fruta? Depende. Você está com esteatose hepática? Você está com resistência à insulina? Se você está com essas doenças ou está caminhando para uma doença, está com sobrepeso, por exemplo, está com obesidade,
O ideal é que você foque sempre no equilíbrio glicêmico, porque aí a gente está falando de uma fruta que não vai ter um impacto tão grande na hora de ser absorvida ali, de aumentar a glicose rapidamente. A gente sabe que fruta tem açúcar e tem fibra, mas se a gente puder ajudar essa fruta a ser metabolizada mais lentamente, digerida mais lentamente, é melhor. Então, o ideal é que a gente consiga colocar mais fibra. Que fibras eu gosto de usar, principalmente para as minhas alunas, para as minhas pacientes? Eu gosto sempre de colocar as sementinhas, então chia, linhaça, semente de abóbora, semente de girassol, fazer um mix ali para usar nas frutas é muito legal. E além disso, tem outras coisas, tipo coco ralado, é excelente, vai ser uma ótima fonte de fibra e uma ótima fonte de gordura. Então já nos ajuda a equilibrar ali essa glicose que está vindo a partir da fruta. Então vocês entendem que tem como alcançar o equilíbrio glicêmico de maneira gostosa, sem ser uma loucura, eu ter que cortar um monte de alimento, que eu não quero, não posso mais comer. Deus me livre, não posso mais grão de bico, porque agora o grão de bico caiu em desuso, né? Grão de bico agora é o demônio. Ninguém pode mais comer grão de bico. Então, tomem cuidado de ouvir essas coisas por aí, de que alimento X faz mal, de que alimento Y faz mal. Faz mal quando a gente não pensa no equilíbrio glicêmico, certo? Entenderam, gente? Chegaram até aqui, já conseguiram compreender bem? Muita gente nova entrou. Você consegue dizer o que a gente está fazendo hoje novamente? Explicar para as pessoas o contexto? Tá. O Júnior está falando que teve muita gente que chegou agora recente e para a gente mostrar um pouquinho mais do que a gente está falando. Hoje a gente está falando sobre a nossa tríade NutriChef, que é exatamente essa composição perfeita entre carboidrato, proteína e gordura para a gente evitar picos glicêmicos. E a gente está falando também sobre o nosso guia de lanches saudáveis, que é uma proposta que nós temos ao final do nosso bate-papo aqui, para que vocês possam, então, aplicar no dia a dia de vocês a tríade com receitas super saudáveis, tá bem?